Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, quarto trimestre de 2023. E na lição de hoje nós iremos estudar a lição de número 6 com o tema Fé para crer na natureza humana e divina de Jesus Cristo. Esse é um tema que é um tema muito importante para a doutrina cristã, que é a encarnação e também a divindade de Cristo. E nós estaremos estudando sobre esse assunto na lição de hoje. Lembrando que você deve ser um assinante do ebdenfoco.com. Seja um assinante do ebdenfoco.com e você terá slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. E você que precisa de mais tempo para estudar, seja assinante do ebdenfoco.com. Sendo assinante do ebdenfoco.com, você tem os slides prontos para ser usado, o que dá a você muito mais tempo para preparar a sua aula, para estudar, ao invés de gastar tempo preparando slides. Nós temos experiências na produção de subsídios de slides da revista CPAD desde 2016. Já fizemos mais de 750 slides. E você pode baixar todos eles aqui no ebdenfoco.com. É só você acessar o site ebdenfoco.com e você tem acesso a todos esses slides. Nós temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade. Todos os nossos integrantes são capacitados para a atividade que desenvolve aqui no ebdenfoco.com. O conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Acesse ebdenfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94984092869. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em João, capítulo 1 e verso 1, que diz: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A descrição do apóstolo João sobre Jesus. Jesus, o verbo, e no princípio era o verbo. O verbo é desde o princípio. E o verbo no princípio estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, Jesus é desde o princípio. O que João está dizendo? Jesus não veio à existência quando nasceu de Maria. Não, ele já existia com Deus. E ele estava com Deus quando todas as coisas foram criadas, porque ele também é Deus. Resumo da lição: cremos na natureza humana e divina de Jesus e na sua obra salvífica para a humanidade. Quando nós falamos da natureza humana de Jesus, nós precisamos ressaltar algo muito importante. Nossa salvação depende, ou dependia nesse sentido, da encarnação de Jesus. Porque o nosso pecado é na carne, e somente alguém semelhante a nós, em carne, perfeito, poderia fazer o sacrifício por nós. Se Jesus não encarnasse, seria impossível fazer o sacrifício, porque como Deus ele não pode morrer. Por essa razão ele encarna, para que se cumpra o que está escrito lá em Hebreus. Sem sangue é impossível a remissão do pecado. E o ser divino não tinha como derramar sangue. Então, alguns valores muito básicos que são importantes para a nossa compreensão da necessidade da encarnação de Cristo. A doutrina da natureza humana de Cristo não é uma invenção da igreja, é uma necessidade da salvação. Ele precisava encarnar para que ele pudesse morrer pelos seus semelhantes, para que, como diz o escritor aos Hebreus, ele pudesse derramar o seu sangue por nós. O texto bíblico é João, capítulo 1, verso de 1 a 5. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo. Tem também o texto de Colossenses, capítulo 1, de 13 a 19, que eu também não vou me deter no texto por uma questão de tempo. Óbvio que você vai fazer um estudo bem mais detalhado sobre esse texto. Então vamos para a nossa introdução. Cremos que o Senhor Jesus Cristo é a figura central de toda a realidade cristã. Entretanto,
ao longo dos anos, a doutrina de Cristo tem sido submetida a muitas heresias. São pessoas incrédulas tentando explicar como o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. A questão da encarnação de Cristo realmente cria um desconforto profundo nos incrédulos, né? Os críticos da Bíblia, os críticos do cristianismo, eles têm um desconforto profundo sobre a verdade da encarnação de Cristo. Mas como eu já falei, nós precisamos entender que a encarnação de Jesus não é uma invenção da igreja, é uma necessidade para que todo o cristianismo se sustente. O cristianismo não se sustenta se Jesus não tiver de fato encarnado, morrido na cruz e ressuscitado. Tudo cai por terra. Perceba que as doutrinas que nós ensinamos, as doutrinas substanciais principais, como encarnação, morte, ressurreição de Cristo, a sua divindade, essas coisas são substancialmente centrais no cristianismo. Se elas não forem verdadeiras, o cristianismo também não é. Como a questão da encarnação, eu falei agora há pouco, a encarnação é uma necessidade do cristianismo. É uma necessidade. A própria Bíblia afirma que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Jesus só encarnou porque ele precisava morrer, para que morrendo ele pudesse nos perdoar. Ele precisava morrer, e para morrer ele precisava encarnar. Então a encarnação de Cristo, a doutrina da encarnação de Cristo, ela não é uma invenção da igreja, uma invenção da história. Ela é uma necessidade do cristianismo. O cristianismo não se sustenta sem uma encarnação. Jesus foi gerado no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo e tal verdade não é uma questão mitológica. Mateus 1:20 diz: e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Você verá que o objetivo desta lição é reafirmar as bases da divindade, humanidade e singularidade de Jesus. Só voltando aqui para o nosso primeiro slide, Jesus foi gerado no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo, e tal verdade não é uma questão mitológica. Se a encarnação de Jesus, se o nascimento, se a concepção virginal de Jesus, o seu nascimento, a sua encarnação, se tudo isso for um mito, todo o resto do cristianismo é mito. Não tem como você sustentar o cristianismo sem as bases da encarnação de Jesus, sem as bases da concepção virginal, da encarnação, do seu nascimento, da sua morte e da sua ressurreição. São questões bases do cristianismo. Nós não podemos perder de vista essas perspectivas, porque elas são centrais e elas sustentam o cristianismo, né? Como diz aqui o comentarista, você verá que o objetivo desta lição é reafirmar as bases da divindade, humanidade e singularidade de Jesus. Primeiro tópico, a singularidade de Jesus. Plenamente divino e plenamente homem. Jesus Cristo teve duas naturezas, a divina e a humana. Ele era plenamente homem, mas também plenamente divino. Jesus era Deus vindo em carne. João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Como eu já fiz essa explicação lá, Jesus é o princípio, ele estava com Deus no princípio e ele é Deus. O Todo-Poderoso habitou entre nós, e a sua encarnação foi um ato divino pelo qual assumiu para si a natureza humana. Existem muitas provas da divindade de Cristo nas Escrituras Sagradas, e segundo Stanley Orton, os escritores dos evangelhos sinóticos usam a expressão Filho do Homem 69 vezes. Essa era uma expressão que Jesus utilizava a respeito de si mesmo, como uma forma de expressar que ele era humano, que ele também era um humano, um filho de homens, ele era semelhante aos homens. A declaração das Escrituras a respeito de Jesus. Nas Escrituras Sagradas, a palavra usada com relação a Cristo é Theo, cujo significado é Deus. O mesmo termo é utilizado para fazer menção do Criador do céu e da terra, o governante sobre todas
as coisas. Essa verdade pode ser vista nos seguintes textos bíblicos no Novo Testamento. João capítulo 1, que fala sobre o verbo, também no verso 18, e capítulo 20 e verso 28. Romanos 9 e 5, Tito 2 e 13, Hebreus 1 e 8 e 2 Pedro 1 e 1. Nós não colocamos os textos aqui por uma questão de espaço, né? Mas você faz aí a conferência de todos esses textos. É importante observar que há ao menos 7 passagens no Novo Testamento que se referem explicitamente a Jesus como Deus. No Antigo Testamento encontramos um versículo muito conhecido em que o nome de Deus é aplicado a Cristo. Isaías 9 e 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Esse tema, para nós, é um tema já vencido. É um tema que não há debate, não há discussão. Como eu falei no início, todo o cristianismo depende da verdade da encarnação. Depende da verdade da existência de Jesus como homem. E é importante a gente citar e explicar que, inclusive eu vi um filósofo brasileiro que é considerado ateu, né, o Luiz Felipe Pondé, que ele fala assim, alguém pode discutir a divindade de Cristo, mas a sua historicidade não. O que o Pondé estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: Jesus existiu. A história comprova isso. Todos os elementos, e há uma série, elementos robustos e uma quantidade enorme de elementos que provam a existência de Jesus nas características do que os evangelhos falam. Se alguém quiser discutir a divindade de Jesus, aí é outra história, né? Palavras do Pondé, ele é ateu. Então o que acontece? A própria história, os próprios estudiosos, os mais honestos, eles admitem a existência de Jesus historicamente. Eles ficam no debate se Jesus era ou não de fato divino. Mas a existência histórica de Jesus é fato. É fato. Não se pode questionar se Jesus realmente existiu há 2000 anos atrás. Porque a história prova isso. E uma vez que nós, pela Bíblia e também pela história, temos a realidade, o fato, a verdade de que Jesus realmente existiu nessa terra, para que o cristianismo se sustente, nós precisamos conceber que ele existiu como homem e que também ele era Deus. Porque senão o resto de todo o cristianismo não se sustenta. É como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15. Se Cristo não encarnou, não morreu e ressuscitou, então tudo é vão. Tudo é vão. Nós precisamos entender que historicamente Jesus é fato. Ele existiu. E que a razão da existência do cristianismo até hoje, depois de mais de 2000 anos, é porque ele também era divino. A palavra Kyrios, aplicada a Cristo. Algumas vezes no Novo Testamento a palavra Senhor, Kyrios, é usado como uma referência a um superior, como nós podemos ver nas referências aqui de Mateus e João, que nós não detemos no texto aqui por uma questão de tempo, né? E de espaço no slide, mas você deve, inclusive os slides aqui do EBD em Foco, eles são editáveis, você pode fazer a mudança que você quiser para atender a sua aula. Todavia, a mesma palavra é também usada na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, que era regularmente usada no tempo de Cristo, com uma tradução da palavra hebraica Javé, ou o Senhor, como é muitas vezes traduzida. Ou seja, a história, a Bíblia, conclui que Jesus de fato existiu historicamente. Existiu um homem há 2000 anos atrás, chamado Jesus, que fez milagres e que foi crucificado numa cruz. E nós cremos pela palavra de Deus que ele ressuscitou ao terceiro dia. E por que nós cremos nisso? Cremos porque há um robusto conteúdo bíblico e histórico afirmando que ele também era Deus. E somente alguém sendo Deus, para que cumprisse
tudo o que a Bíblia diz e o que a história confirma. Jesus nasceu, foi concebido, como nós lemos lá no início da nossa lição, pelo Espírito Santo de Deus. Foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Ele encarnou, ele se tornou homem. O Deus eterno se transformou em homem, se tornou homem, mas ele nunca deixou de ser Deus. Há um grande debate sobre o que diz Paulo em Filipenses 2, sobre o esvaziamento de Cristo. Até que ponto Jesus se esvaziou? Esse é um tema ainda debatido entre os teólogos e ainda há uma controvérsia. Até que ponto ele se esvaziou? Fato é que ele se esvaziou de alguns dos seus atributos, mas não todos. Não todos, porque ele continuou sendo Deus. Como isso se fez, não se pode explicar. É a mesma questão da Trindade, né? É o mesmo paradoxo da Trindade. É o mesmo paradoxo da Trindade. Como Deus pode ser um e ao mesmo tempo três? E como Deus pode esvaziar-se, mas não esvaziar totalmente para viver aqui na terra entre os homens? São paradoxos, mas não há contradição. São questões difíceis, mas são questões afirmadas pela Bíblia que compete à fé, sim, mas a Bíblia, como também um documento histórico, corrobora, prova que o nosso Jesus, ele encarnou, ele esvaziou-se, ele tornou-se homem para morrer a morte de cruz. A palavra Kyrios é usada para traduzir o nome de Deus várias vezes na versão grega do Antigo Testamento. Portanto, qualquer pessoa no tempo do Novo Testamento que possuísse algum conhecimento do Antigo Testamento em grego teria reconhecido que, nos contextos em que fosse apropriado, a palavra Senhor era o nome do Criador e sustentador dos céus e da terra, o Deus onipotente. E Jesus foi recorrentemente chamado de Senhor, de Kyrios, né, Yahvé, né, que dentro desse contexto, como já foi explicado aqui, a palavra Kyrios é grego, Senhor, e ela era também aplicada a Jesus dentro do contexto da Septuaginta como Yahvé, o Senhor, né, o Deus onipotente, porque ele é Deus. Tal verdade evidencia as duas naturezas de Jesus Cristo, a humana e a divina. Os céticos, os críticos da Bíblia, podem querer, como eu disse agora há pouco, fazer como Luiz Felipe Pondé, admitir, porque eles não têm como fugir, as provas históricas e científicas estão presentes, são evidências da existência de um Jesus, de um homem que viveu há 2000 anos atrás, que teve a fama e a morte que Jesus teve. Então eles não têm como distorcer isso aí, acabar com isso aí, a história prova isso, e eles ficam se debatendo sobre a natureza divina de Jesus. Mas, mais uma vez, eu devo informar, e o professor deve conversar com seus alunos sobre isso. A natureza divina e humana de Jesus é uma necessidade do cristianismo. O cristianismo não pode se sustentar apenas com um Jesus histórico, que a história prova. Não tem como refutar isso, a história prova. Quem quiser se degladiar com isso, se degladie, mas não vai conseguir nada, porque a história prova. A história prova a existência de um Jesus histórico. Mas o cristianismo não se sustenta apenas no Jesus histórico. O cristianismo se sustenta porque esse Jesus histórico também é divino. Mas as realidades do cristianismo não podem ser verdade históricas, não podem ser verdades reais se o Cristo for apenas divino. Por quê? Porque, como eu falei no início, Hebreus, o próprio escritor aos Hebreus diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Um ser divino apenas não poderia derramar sangue, não poderia morrer em nosso lugar. E é substancial no cristianismo a morte de alguém perfeito pelos imperfeitos. É substancial, é central na doutrina do cristianismo. Um cristianismo sem um Jesus que morre, sem um Cristo que morre pelos pecadores, não é cristianismo. Não pode existir. É central. Então,
Quando nós falamos das duas naturezas de Cristo, a natureza espiritual, né, a natureza divina e a natureza humana, é substancial para que o cristianismo faça sentido, para que o cristianismo exista. Não dá para dizer que Jesus era apenas divino ou que Jesus era apenas humano. Se for para afirmar isso, então é melhor acabar com toda a história do cristianismo. Segundo tópico, evidências de que Jesus possuía atributos divinos: onipotência, eternidade e onisciência. Jesus demonstrou sua onipotência quando acalmou a tempestade com apenas uma ordem, Mateus 8, 26 e 27. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos, o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Quando multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão, Mateus 14, 19. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Jesus demonstra a sua onipotência, o seu poder sobre a natureza, sobre a realidade criada. Por que sobre a realidade criada? Porque era para que os homens, para que os homens vejam e creiam. E o que os homens conseguem ver é apenas a realidade criada. Então, Jesus demonstra esse poder sobre a realidade existente, criada, palpável. Mais uma vez, cabe aqui o que eu falei agora há pouco, né, sobre a questão do esvaziamento de Jesus. É um paradoxo complexo que ainda há uma controvérsia. Até que ponto Jesus se esvaziou? Porque nós vemos Jesus dizendo, quando perguntaram para Jesus, os discípulos perguntaram: em que época Israel será restaurado? Em que época será o fim dos tempos? Em que época o Senhor virá para buscar o seu povo? Jesus disse: olha, ninguém sabe, somente o Pai. Isso antes dele morrer e ressuscitar. Ele disse que ninguém sabia, nem os anjos, nem mesmo o Filho. Naquele momento, ele estava condicionado a um determinado tipo de limitação. Isso é óbvio, porque o próprio texto bíblico diz isso. Ele estava condicionado a algum tipo de limitação, né? Que ele diz que o Filho, nem os anjos, ninguém sabia, mas unicamente o Pai. Mas depois que ele ressuscita, ele diz: todo poder foi me dado nos céus e na terra. E quando os discípulos perguntam quando é que vai ser feita a restauração de Israel, ele disse que isso não competia a ele saber. Ele não disse que ele não sabe, ele só disse que não interessava aos discípulos saber. Os discípulos não precisavam se preocupar com isso. Então, existiu esse esvaziamento de Cristo para que ele se tornasse humano, para que o corpo humano, a natureza humana, pudesse comportar esse ser divino. Agora, nós não sabemos até que ponto, né? Como o texto diz aqui, onipotência, eternidade e onisciência, né? A eternidade a gente sabe que ele é eterno. Onipotência, ele demonstra ser onipotente, totalmente poderoso. Agora, a onisciência, né? Que é essa questão de ele saber ou não o futuro quando ele estava encarnado. Mas nós vemos outros momentos, né, em que ele demonstra essa onisciência. E ao transformar água em vinho, né, ele mostra que é todo poderoso. Jesus declarou sua eternidade ao afirmar: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E também quando declarou: eu sou o Alfa e o Ômega, em Apocalipse 22 e 13. Podemos ver a onisciência de Jesus quando ele revela conhecer o pensamento das pessoas. Isso é fato. E isso é interessante. Marcos 2:8 diz: e Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: porque arrazoais sobre estas coisas em vosso coração. João 6,64 diz: mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era os que não criam e quem era o que havia de entregar. Então, Jesus Cristo é Deus, e o seu amor por nós fez com que ele assumisse a forma humana para nos redimir de nossos pecados. Então, a verdade das duas naturezas de Cristo é base sustentadora do cristianismo. Sem isso, o cristianismo não existe. Especialmente a onisciência tem esse gargalo, né, de que ele diz que o fim dos tempos, antes ele dizia que só o Pai sabia, e
mas também ele sabia o coração, conhecia o coração e o pensamento das pessoas. Paulo diz que Jesus se esvaziou, mas nós sabemos que esse esvaziamento não foi completo. Então esse gargalo, esse paradoxo, ele permanece. Até que ponto Jesus se esvaziou? Sabe-se que ele encarnou, esvaziou, absolutamente não estava, como ele mesmo diz, ele não estava aqui na terra com toda a glória, né, mas ele tinha sim o revestimento do Espírito para fazer tudo o que fazia. Mas não se discute, como eu já disse, sob pena de lançar por terra todas as bases do cristianismo, não se discute a natureza humana e divina de Cristo. A soberania de Jesus. Sua soberania é vista no fato de que ele tinha poder para perdoar pecados. Isso também é sensacional, né? Marcos 2, 5 a 7 diz: Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. Sim, Jesus pode nos limpar, perdoar mediante o seu sangue. E o que é interessante, é pelo sangue de Jesus que nós somos perdoados. Mas ele não poderia perdoar só pelo sangue se ele não fosse divino. Percebe que as duas naturezas são pilares sustentadores de todo o cristianismo. Ele precisa de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então não precisa ser divino? Absolutamente. Ele precisa ser divino porque só Deus pode perdoar pecados. Ninguém mais pode limpar a culpa do pecado. Só Deus. Então, ele, para que o sangue fosse derramado, ele, como Deus, se fez homem, sem deixar de ser Deus, para derramar o sangue e, com o poder que tem como Deus, perdoar o pecado. Que fique bem claro. Perceba que a natureza divina e humana de Jesus são bases sustentadoras do cristianismo. Hebreus diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Portanto, a necessidade de encarnação é absoluta. Em outros textos bíblicos, que eu não anotei aqui, mas em outros textos bíblicos nós vemos que só Deus pode perdoar pecado. Somente Deus pode perdoar pecado. E como assim? Então, ele precisava ser humano para derramar o sangue e ele precisava ser divino para liberar perdão por causa do arrependimento das pessoas e do sangue derramado. Diferentemente dos profetas do Antigo Testamento, que declaravam: assim diz o Senhor Jesus, Jesus atestava: eu, porém, vos digo. Confira os textos de Mateus. O mestre falou com autoridade divina porque ele era plenamente Deus. Digno de adoração. Outra prova da divindade de Cristo é o fato dele ser digno de adoração, algo que está vedado a qualquer criatura, nem mesmo aos anjos. Apocalipse 19, 10 nós vemos isso de forma muito clara. E eu lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, né? Ele, Jesus, recebeu a adoração, admitiu e aceitou a adoração, porque de fato ele é Deus. Nenhuma outra criatura é digna de adoração e deve receber adoração. Os anjos sabiam disso. Os anjos sabiam disso. Os homens sabem disso, apesar dos homens terem esse desejo intrínseco à natureza caída, a vontade de ser igual a Deus. Mas nós sabemos que, biblicamente, Jesus, ele admitiu, aceitou a adoração porque ele é Deus. Todavia, as Escrituras Sagradas afirmam que Deus exaltou a Jesus soberanamente, como diz Filipenses 2 e 9. O Senhor também ordena aos anjos que adorem a Cristo, pois lemos em Hebreus 1:6, e todos os anjos de Deus o adorem. Que a sua fé no Filho de Deus possa crescer ainda mais e se torne uma fé viva, capaz de produzir muitos frutos para a glória do Pai. Então, professor, com seus alunos, faça essa pausa agora e reflita sobre as bases do cristianismo, a encarnação e a morte de Jesus, a divindade e a sua eternidade. São bases para o cristianismo. Sem sangue não terá perdão de pecados. Ou seja,
Para ter sangue é preciso ter um corpo humano. Mas para ter perdão também precisa ser Deus, precisa ser divino. E Jesus é divino. Terceiro tópico, Jesus esvaziou-se de si mesmo. Olha só, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Jesus se esvaziou de sua glória. Escrevendo os Filipenses, o apóstolo Paulo afirma que Jesus tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2:6. No versículo 7, a palavra ekenosen, aniquilou-se, se destaca. Ela deriva do verbo keno, que significa vazio, vão. Assim, a palavra grega ekenosen quer dizer literalmente ele esvaziou-se. Essa expressão mostra que ao se tornar homem, Jesus renunciou suas prerrogativas como Deus, sua glória celestial, não deixando porém de ser Deus. Vejamos esse processo de uma maneira mais detalhada. Como eu disse, é um paradoxo e ainda é um debate entre os teólogos como se deu e até que ponto se deu esse esvaziamento. O que realmente diz Filipenses 2, 7 e 8? Após um exame deste texto, podemos afirmar que Filipenses 2, 7 não diz que Cristo esvaziou-se de alguns poderes, ou que esvaziou-se de atributos divinos, ou coisa parecida. Antes, o texto descreve o que Jesus fez nesse esvaziamento. Ele não renunciou a qualquer de seus atributos, mas por vir a ser servo, isto é, por passar a viver como homem e a ser encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse esvaziamento é um paradoxo, Como o comentarista está dizendo aqui, ele não abriu mão dos seus poderes, ele não abriu mão da divindade, é óbvio, não tinha nem como fazer isso, Não tinha como abrir mão da divindade. Ele não abriu mão de poder, porque senão como é que ele ia fazer o que fez, Então ele tinha poder, mas ele diz que abriu mão de glória, da glória. Ele mesmo fala: Pai, me honra com a glória que o Senhor me deu antes de eu vir para essa terra. Está lá em João. Então, de alguma forma, houve esse esvaziamento. O próprio contexto do versículo nos dá a interpretação do esvaziamento como equivalente a humilhou-se a si mesmo, assumindo a condição humana. O esvaziamento inclui a posição, não os atributos essenciais ou a natureza. Isso aqui é importante, É uma perspectiva que é importante. O próprio Paulo diz lá em Filipenses 2 que ele, mesmo sendo Deus, não entendeu que o ser Deus é que deveria apegar-se. Mas ele humilhou-se. Ele aceitou ser como os homens. Mas ele nunca deixou de ser Deus. Isso é o mais importante. Ele aceitou a missão de ser como os homens, mas ele não deixou de ser Deus. O alicerce da fé cristã. Jesus Cristo é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Não podemos deixar que nada e ninguém venha perturbar a nossa crença na singularidade de Jesus. Crer na natureza humana e divina de Cristo é basilar para todo desenrolar da fé cristã. Eu tenho falado isso a lição inteira. Para que o pluralismo religioso obtenha êxito, a singularidade de Jesus terá que ser questionada. Não podemos permitir isso. Os críticos, eles têm uma dificuldade profunda sobre essa questão das duas naturezas de Cristo. Mas como eu já disse no início, é absolutamente, como o comentarista está dizendo aqui, é absolutamente basilar para toda a estrutura do cristianismo. Ou Jesus, de fato, encarnou, de fato foi concebido virginalmente, encarnou, se tornou homem e morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou, sendo ele homem, humano e divino, ou então o cristianismo não se sustenta. Nossa conclusão: somente por meio da ação de Deus e da singularidade de Jesus é que a humanidade caída pode ser resgatada. Jesus se fez carne para nos salvar. Na forma humana também possuía alma, assim pode se identificar conosco, com as nossas mazelas. Como vemos nos evangelhos, ele sentiu dor, tristeza, alegria, esperança. Ele compartilhou conosco a realidade da alma humana, mas ao mesmo tempo ele era Deus. O escritor aos Hebreus diz que em tudo ele se fez semelhante e em tudo padeceu para que por nós pudéssemos interceder. Deus se tornou homem para entender a realidade do homem,
para que ele pudesse conversar com o homem e dizer para o homem: arrependa dos seus pecados e creia no Senhor Jesus para a sua salvação. Muito bem, então, chegamos ao final. Lembrando que você que faz uso dos slides produzidos aqui pelo EBD em Foco, tire uma foto de você ministrando e nos envie pelo WhatsApp ou aqui no direct, ou pelo direct do Instagram. Acesse ebdinfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. Lembrando do conteúdo da assinatura, conteúdo de adultos, slide de adultos, slide de jovens, mais os bônus. É isso aí, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe. Paz e bem a todos e até a próxima.